Olá, Lupa Barros aqui em mais um Carona Financeira. Hoje eu vou conversar com a Carol Cafasso e ela é dona da Quinta Valentina em Santo André e também é dentista. Vamos ver o que ela tem para contar sobre mudança de vida, qualidade de vida e o que ela busca por agora? Ela por aqui. Oi Carol, tudo bem? Quer uma carona? Olá! Tudo bom, Carol? Tudo jóia, que bom que eu te achei obrigada. aqui. Foi ótimo. Tá muito calor aí fora, né? Com certeza. Vou ficar aqui no ar que é melhor. Tudo certo? Tudo certinho. Vamos conversar? Vamos sim. Então vamos nessa. Carol, eu te apresentei como quem vai falar sobre uma mudança de vida buscando qualidade. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Vamos começar a contar? Vamos sim. Você é daqui do ABC? Sou de Santo André, eu nasci em São Paulo, mas moro desde um ano aqui. Praticamente uma andreense. Exatamente. É. E aí você se formou aqui também, montou seu consultório? Eu me formei em Santos, fiz faculdade de odontologia lá e vim para cá para trabalhar. Eu tive meu consultório por pouco tempo, tive meu consultório por um ano e meio, mais ou menos. Eu me especializei em ortodontia e do meu grupo de amigos era a única que fazia orto. Então acabou que todo mundo ia me convidando para fazer ortodontia lá. Te indicava, exatamente. né? Chegou um momento que eu vi que eu estava mais no consultório das minhas amigas do que no meu. E aí o Arthur estava para nascer, que é meu primeiro filho. Ele tem quantos anos? 13. E aí eu resolvi fechar o consultório e só fazer o que eu gostava, o que eu gosto ainda, né, que eu adoro ortodontia. E aí você ia sempre, então, no consultório dos seus amigos? Eu ia no consultório dos meus amigos. Cada dia da semana eu tava no O que você acha que ninguém fez? É uma parte muito difícil, é uma parte muito específica, tem que estudar muito, é a que menos dá dinheiro. O que você acha? Eu acho que eu acho que é afinidade mesmo. Cada uma, durante a faculdade a gente vai entendendo o que gosta mais, o que se identifica. Sim. Eu acho que foi uma coincidência mesmo, cada uma ir para uma área, né? Você sempre quis ser dentista? Não. Eu sempre soube que eu faria alguma coisa na área da saúde, sempre quis. Eu falava que eu ia ser médica. E aí, quando estava na época do vestibular, eu tinha uma prima fazendo medicina, ela era neonatologista, e eu via aquela vida maluca de plantão, e eu queria fazer cirurgia pediátrica. Eu sempre falava, eu quero pediatria, eu quero cirurgia. E aí eu vi aquela loucura, eu falei, botei na balança, eu sempre quis ser mãe também. Sim, as prioridades, aí, exatamente. Né? Mas que bom que você pôde pensar, porque a gente se forma tão nova, você se formou nova também? Eu entrei na faculdade de administração com 17 anos. Aí eu fui fazer administração, porque eu gosto disso, né? Eu sou muito inquieta e gosto de cálculo. Você terminou a administração? Não, no segundo ano da faculdade, eu fui trabalhar na General Electric e depois eu fui para uma outra empresa e eu não me identifiquei com essa coisa de cumprir carga horária e muitas vezes a gente podia oferecer mais, né, fora da carga horária, e eu não consegui me adaptar com aquilo. E a área da saúde sempre teve. E a área corporativa é muito burocrática, né? Exatamente. O que foi a chave para mim é que eu trabalhava, na outra empresa que eu trabalhava na parte de TI, precisava alimentar um servidor, e o meu horário era 4h30. 3h30 eu já tinha terminado todo o meu trabalho. E eu ficava pra morrer com aquilo. Eu falei, gente, 1 hora aqui, gastando energia da empresa. Não podia ir embora. Não podia ir embora, exatamente. Falei, pra mim não faz sentido. Que loucura, né? E aí eu falei, não é o que eu quero. Sabe que às vezes eu dou palestra em empresas grandes, né? Empresas de remédio, empresas bem grandes mesmo. E eu faço, sei lá, 4 reuniões, calls agora, né? Que é tudo online, né? Reuniões, videochamada, para resolver sobre a palestra. Aí eu fico pensando, gente, isso tudo era só colocar todo mundo no e-mail só e escrever qual vai ser o assunto, como vai ser abordado, que dia vai ser, que dia que tá bom para todo mundo. Sim. Pronto. Sim. Não, mas 4 reuniões. Eu fico pensando sobre como isso atrasa, né? Atrasa e eu acho que gera um custo para a empresa desnecessário, Total. né? Porque você tá lá com o funcionário consumindo recurso ocioso, exatamente. E eu falei, não, isso não é para mim, aquilo me dava desespero. E eu falei, não, eu vou para a área da saúde. E aí, como eu não queria a medicina, eu estava certa, apesar de gostar muito, eu estava certa que o estilo de vida da medicina não funcionava. Você já namorava com seu marido? Não, eu conheci ele na faculdade. De odonto? De odonto. Ele é dentista também? Ele não é dentista, ele é primo de uma amiga, eu morava junto com a prima dele. E aí eu resolvi fazer odontologia e
resolvi fazer cirurgia, que era o que eu gostava. Uhum. Então eu fazia estágio num hospital em Que é o Santos. que você queria lá que era no o que eu queria lá começo. atrás. Eu fazia um estágio num hospital em Santos e eu entrava nas cirurgias, né? Oral maior, que a gente chama. Sim, e aí, de sem bucomaxilo, Exato. essas coisas. E aí, sem cabeça querer, e a pescoço. ortodontia caiu no meu colo. Eu falei, nossa, eu gosto disso. Né? E raciocínio muito lógico, matemática, cálculo, ortodontia é cálculo, né? Também. Bastante autocontrole, Sim. acho, né? Ali no... E aí sem querer, a ortodontia veio pra mim, né? Me encontrei nela e aí segui com a orto. E aí, em qual momento? Aí você depois, agora, então, você não tem o seu próprio consultório até hoje? Hoje eu tenho. Hoje eu tenho porque eu mudei pra Bragança. E aí, lá como eu não tinha... Quanto tempo você mudou? Que loucura. 2 anos e meio. E você vai e volta? Às quintas-feiras eu vou... No começo eu ia e voltava mais. Porque eu ainda tinha os meus pacientes aqui. Como que foi essa decisão? Foi uma busca familiar? Era uma questão mais sua? Como que foi essa ideia? Foi uma busca familiar. A gente, tanto eu quanto meu marido, a gente não se identificava com esse estilo de vida louco, né, de cidade grande. E eu trabalhava na Vila Nova Conceição, na Rebouças. O meu marido trabalhava em São Paulo, na Paulista. Então, assim, a gente pegava muito trânsito, pegava as crianças 7 horas, às vezes, na escola. Eu atendia aqui, alguns dias da semana, atendia no ABC, né, em São Bernardo e em Santo André. Mas tinha essa loucura, então a gente estava muito cansado de trânsito. E aí a gente começou a planejar ir embora. E a gente Quanto tempo de planejamento? Então, acho que uns 3, 4 anos mais ou menos, porque nós queríamos ir para fora do país. Então a gente foi, escolheu escola, viu tudo. Eu montei um negócio com a minha prima online, que eu consegui. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Na verdade, a gente atendia o mercado daqui. Vocês estavam buscando o quê? Estados Unidos? Não, Europa. Eu tenho cidadania italiana. E aí a gente acabou pelo clima, porque meu marido é ciclista, né? Ele adora pedalar, faz provas de 500 quilômetros, sim. E aí a gente escolheu Portugal por conta do clima, né? Que ele falou assim, é o lugar onde eu vou conseguir. Para fazer o Tour de France. Exatamente, exatamente. E aí a gente começou a desenhar tudo, né? Eu falei, bom, não posso, a minha profissão eu não ia conseguir exercer lá. Tinha que validar. Não é uma coisa simples. Então eu montei a empresa com a minha prima. E financeiramente também vocês estavam tentando fazer uma programação para essa mudança. Exatamente, ao passo que ia aumentando a minha receita líquida na empresa, na empresa eu online. ia saindo aos poucos do consultório. Entendi. A ideia é que quando tivesse elas por elas, você pudesse ir. Exatamente. Aí veio a pandemia. Então veio a pandemia, eu já estava num outro... Era uma empresa do quê? De vender? Era uma empresa de enxoval para mães, né, para bebê. Então a gente trazia coisas que não tinham aqui no Brasil. E um pouco antes eu já tinha fechado, eu tinha vendido a empresa, né? Eu e minha prima, a gente sentou, conversou, os caminhos que a gente queria eram diferentes, então eu vendi a empresa e comecei um negócio com uma amiga de semijoias, que seria lá nos Estados Unidos. Ela já estava morando nos Estados Unidos, sempre, né? nas vendas também, sempre, né? Muito sempre, comunicativa. Sempre. E aí veio a pandemia e a experiência dessa minha amiga que estava lá, né, com os filhos, e foi muito complexo, né? Hoje ela veio para o Brasil, teve que ficar um tempo muito aqui. Complexo, você diz, dela ter passado por uma pandemia num país que não era o dela. Que não era o dela, com negócios aqui no Brasil, porque ela ainda tinha empresas aqui no Brasil. Então foi muito conturbado, e aí eu e o Alexandre, a gente entendeu que o planejamento precisaria ser muito maior, muito mais robusto para a gente encarar, mudar para outro país com 2 crianças. Mas bem preparado para uma mudança? Mais bem preparado para uma mudança para outro país, né? Então a gente entendeu. Financeiramente você achou que era a falha maior? O que você achou que era o mais problemático para a mudança quando você vivenciou isso com a sua prima, eu né? acho que sua amiga? o financeiro, né? Porque a gente ainda estava com a empresa muito bebê e o câmbio. Né? Então assim, o câmbio... Cada dia uma surpresa, exatamente, né? Era o câmbio, exatamente. A gente viu o quanto precisaria ter uma reserva muito maior, porque
não depende da gente, né? Aquilo que a gente não consegue controlar. Então o câmbio foi o que mais assustou, porque de uma hora para outra tudo subiu muito. E aí vocês mudaram de ideia de ir para fora. E a gente não queria mais Uma opção seria adiar, né? Porque quando a gente tem um planejamento e precisa de mais dinheiro, é adiar a data de ida. Exato. Isso não foi uma possibilidade. Não por conta das crianças, porque a gente entendeu que para eles, quanto mais velhos, mais complexo seria essa mudança por conta de amigo, Sim. né? Perto de formatura, daí ia ter dó de tirar, exatamente. bem nos últimos anos, exatamente. posso imaginar. Então, assim, ainda existe essa ideia de ir embora, né? E aí agora talvez para Itália, né? Que a família tá para lá. Mas quando a gente se aposentar, virou ainda existe o planejamento financeiro para isso. Então a gente tem mais tempo para se preparar para isso. Mas é um plano de aposentadoria hoje. Sim, né? um plano também só talvez para você e para o seu marido. Meu marido, exatamente. E aí, como a gente queria essa qualidade de vida para as crianças, meus pais estavam morando em Bragança já, né? Quando eles também eram daqui? Minha mãe é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e meu pai de São Lourenço, Minas Gerais. E eles foram também buscando qualidade de vida, Carol? Sim, sim. Quando eles se aposentaram? Sim. O que você vai talvez fazer fora do Brasil, eles foram fazer em Bragança? Exatamente. Eles compraram o sítio um pouco antes de se aposentar. E aí a gente frequentava bastante o sítio. E aí quando rolou a aposentadoria, eles decidiram ir para lá por conta de qualidade de vida também. E na pandemia, para ficar perto dos nossos pais, e trabalhando remoto, as crianças fora da aula, eu reduzi muito o consultório. Na verdade, eu fiquei 2 meses. Só fez emergências, imagina. Exatamente. Nem emergência, porque eu fazia ortodontia. Então, a ortodontia não é uma coisa para ontem. Exatamente. Então, aí mais uma vez entra um time também, tô a cada 30 aqui. dias, mas aí eu conseguia organizar a agenda. E aí entra outro planejamento também, né? Porque se não tivesse o planejamento todo, porque eu costumo falar que eu sou o meu produto. Então, se eu me machuco, se eu, na pandemia mesmo, não trabalhar significa não ter renda. E para autônomos eu sempre falo isso, que a pandemia, todo mundo fala, mas não vai acontecer uma outra pandemia tão perto. E realmente, Deus queira que não. Mas, Carol, um acidente de carro, uma coisa, machuca a mão, machuca o pulso. Um seguro para você receber os dias que você não trabalha, né? Nem sei se funcionaria um seguro para pandemia, porque daí é uma catástrofe que eles consideram. Exato. Mas pensar nisso no dia a dia, né? Eu tenho, inclusive, um seguro profissional com DIT, né? Que é diária... Sim, diária de internação. Não só de internação. Se eu quebrar um braço, se eu... Justamente ficar sem trabalhar, né? Exatamente, ficar sem trabalhar. E aí, como eu tava lá no sítio, eu e meu marido, a gente falava, vamos, acho que é a hora agora, né? Vamos mudar. E aí a gente começou a procurar lugar para morar, compramos um terreno, estamos construindo a casa. E agora vocês moram de aluguel enquanto está construindo a casa? Não, eu moro no sítio dos meus pais. Eu moro no sítio dos meus pais enquanto constrói a casa. Foi outra decisão que a gente financeira tomou também, exatamente, né? Porque na casa o sítio é muito grande, né? Cada um tem um quarto, as crianças têm o quarto dele, então tem espaço. Que delícia também poder ficar um pouquinho sendo mimado pelos avós. Não, vamos falar a verdade. Exatamente. Carol, agora eu olhando de fora, fico pensando isso, tipo, tá bom, toda quinta-feira eu venho, você comentou aqui que no começo você ainda vinha mais. Então eu fico pensando que tem uma qualidade de vida por um lado, mas você piorou a sua qualidade de vida por outro, né? Isso tem um prazo para acabar? Tem não ficou elas por elas no final, tipo, eu tô olhando de fora, tá? Assim, tô pensando isso. Não, elas por elas não ficou porque as crianças ganharam muito. A escola tem um espaço muito, muito legal. Eu amava a escola daqui, tanto que eu procurei uma escola lá parecida. Construtivista também, a mesma pegada, enfim, é muito parecida. E encontrou, porque escola construtivista às vezes é difícil, né? Encontrei. E até uma indicação da escola daqui, muito bacana. E lá a escola tem 33 mil metros. Então tudo que o construtivismo se propõe a fazer, quando você tem espaço, é melhor. Na área livre. Exatamente. Então, para as crianças, eu não tenho a menor dúvida que foi a melhor coisa. Carolina, a minha qualidade de vida deu uma piorada por conta de estrada, gasto com combustível, né? Não só qualidade, também financeiramente você teve que se preparar para isso, porque agora você vem, não é só um transitinho daqui até São Paulo, exatamente. Né? Você demora o quê? 2 horas? Umas 2 horas. Umas 2 horas, mais ou menos. Na verdade, assim, olha, eu acho que eu levo o mesmo tempo de quando eu ia para Vila Nova Conceição. Por causa do trânsito. Exatamente, sim. Exatamente. Então, e aí eu vejo talvez uma qualidade de vida, porque a estrada
pra quem gosta de dirigir, você Sim, gosta? gosto. É uma coisa gostosa, eu gosto também, Eu né? também. Que você põe uma música e vai, é tipo Sim, uma terapia, você vai exatamente. pensando na sua vida. Tem sim o custo Sim. da gasolina, mas você gasta inclusive menos do que no trânsito. Sim, né? exatamente. Você consegue desenvolver uma velocidade maior. E tô vendo vocês muito planejados, assim, que carro você compra que vai durar, que vai ter uma autonomia maior na estrada. Sim. Acho que vocês pensaram tudo isso. Pensamos em tudo isso. E vocês pretendem, então agora estão construindo a casa, vão ficar lá de uma vez por todas, sim, assim? Sim. Na verdade, eu hoje já não pego mais pacientes novos aqui em Santo André. Tô só finalizando os meus pacientes, porque eu acabei montando o consultório lá. Isso que eu ia perguntar, pretende iniciar lá agora? Eu trabalho lá umas 3 vezes por semana, mais ou menos, né? E tô aqui. E essa captação de clientes lá, tudo isso você fez um plano, você foi no boca a boca, como você se organizou para ainda, porque um consultório de odontologia para ser montado lá é um dia, né? Você não desmontou aqui e levou o equipamento todo que a gente sabe que é caro para lá, você comprou um outro. Eu acho que essa organização tinha que ter um... Na verdade, não teve essa organização, porque eu resolvi que eu ia ficar no vai e volta pra cá, né? Como eu tava nos consultórios aqui, tava tudo muito sólido, eu falei, vou continuar aqui e não ia trabalhar todos os dias da semana, ia ficar umas 3 vezes por semana aqui, ia conseguir organizar a agenda. Mas eu senti a necessidade, logo no começo eu vi o quanto era cansativo, o quanto para as crianças era ruim eu não estar lá. E porque meu marido trabalha remoto, mas 2 vezes por semana ele vinha, exato. E aí vocês trocam, tipo, o dia que ele vem você fica? Reveza. Agora ele foi transferido para Paulínia, que é bem pertinho, então ele vai e volta no mesmo dia. Mas são só 2 dias na semana. E eu via que as crianças sentiam, então eu falei, bom, eu preciso sair, e aí foi quando eu montei lá. Aí eu contratei uma pessoa de marketing bem relacionada na cidade, né, e que aí ela me apresentou os outros colegas de profissão de fonoaudiologia, pediatria. Os que te indicam exatamente, né? Sim. E eu acho que assim, tô tão no lugar certo, no caminho tão certinho, que as coisas vão desdobrando na nossa frente, né? E olha como o dinheiro é importante, né, Carol? Se você não tivesse o dinheiro, talvez ele nem fosse para montar um consultório, fosse para uma outra coisa, fosse uma segurança ali. Conforme você foi sentindo, porque por mais que você faça planos, a vida te surpreende no dia a dia, né? Então, tipo, tá bom, agora tem uma pandemia, tá bom, agora eu não quero mais ir tanto porque eu tô cansada. Não quero mais ir tanto porque as crianças estão sentindo falta. Você vai sentindo a realidade ali só quando você vive de verdade, exatamente, né? E aí você tinha condições, primeiro, de montar um consultório e segundo, de investir no marketing. Exato. Né? Porque eu acho que não existe você montar e ficar esperando o paciente chegar. Já foi isso. Né? E eu, assim, dei muita sorte porque eu consegui alugar um consultório. Eu subloco o meu consultório dentro de uma clínica, então ele já tinha o equipo, que é o mais caro. Sim. Então só precisei fazer os móveis, comprar os periféricos, né? E então o investimento foi menor. Materiais, exatamente. Né? O investimento foi menor do que seria, então assim, o que eu teria gasto de repente com uma cadeira, né, com equipamento. É o mais caro é a cadeira, né? Exato. Aí eu consegui investir em marketing e tá dando super certo lá. Que bom. E aí eu achei que eu ia... Será que então logo você vai fechar aqui? Não, aqui eu já não pego mais paciente novo, tô terminando. Aqui com certeza, como dentista, aqui mais não. E aí tem a Quinta Valentina, que foi onde eu conheci, porque gente, onde conheci a Carol. Carol tem uma loja de sapatos maravilhosa em Santo André. Qual é a rua, Carol? Na Rua das Paineiras, número 88. Vou deixar aqui embaixo o arroba para vocês irem lá conhecer. É uma franquia, eu lembro que você me contou a história de você e as suas sócias estarem escolhendo, né, essa... Podia ser franquia de qualquer roupa, de qualquer coisa, e vocês escolheram essa porque tem uma coisa bem legal por trás, né? Sim. De pensar em mulheres, de pensar nas mulheres. Exato. Todos os sapatos são produzidos por mulheres, pensado a cadeia toda é de mulheres. Claro que tem homens empregados também, mas é a menor parte, a grande maioria. Eles têm um interesse mais de... Então, a cultura de se preocupar com a mulher, não só aquela que calça o sapato, mas a que produz o sapato e a que participa de toda a cadeia até o sapato chegar ali na cliente, foi o que nos encantou. E realmente são sapatos super confortáveis. São sim, porque eu tenho uma sandália que é bem salto altão. Exatamente. Que eu nunca uso salto alto, você sabe que eu sou a rainha do tênis e eu usei. Uso a noite toda, uso para dar palestra. Ela é confortável. Então eu tenho uma sócia, né, que ela que me convidou, a Gisele. Quando ela te convidou, ela já tinha essa marca como... Não. A Gi é médica. Sim, então, gente, o mundo é um ovo deste tamanho que Gisele
trabalha ainda. Ela Não, trabalha ainda trabalhou. pouco? Não, ela ainda trabalha. Com o Pedro. Ela é endoscopista, não é isso? Isso. E o Pedro faz as anestesias da endoscopia dela. Olha que ovo de... Mas descobrimos isso muito depois, né, Carol? exato. Depois de já ter conversado e tudo mais. E aí ela também estava buscando um plano Ela B. estava buscando um desafio, um plano B. E aí, Porque assim, medicina é essa loucura que você falou no começo. Exato. E você conhece ela da onde, Carol? Da escola. Os nossos filhos estudam juntos desde o berçário. Estudaram, né? Que agora... Exatamente, estudaram, é verdade. É que a amizade ainda continuou, Sim, né? tenho grandes amigas da escola, das crianças também. Exato, e das crianças também, né? Júlio, o Otávio costuma passar as férias lá no sítio com os meus pais. Às vezes eu nem tô e ele fica lá. E a às vezes idade viaja super bate. Sim. Dos dois. Sim, eles têm a mesma idade, né? Foi desde o berçário. Eles estudavam juntos realmente, é por isso que nós nos conhecemos. E aí foi construindo uma amizade. E a Gi decidiu que ela ia. Eu sempre fui muito inquieta. Então, assim, apesar de eu não ter dúvida nenhuma, eu não voltaria. Se eu fosse voltar atrás, faria odontologia de novo. Tudo a área da saúde é a minha área. Mas eu gosto de empreender, eu sou muito inquieta, eu gosto de número. Gente, mas já viu? Empresa online com a amiga, não sei aonde, com a prima. Depois outra com a amiga de semijoias. Agora a Quinta Valentina, sempre uma coceirinha. Você sabe que eu falei ali. que eu acho que eu comecei a empreender com 7, 8 anos. Eu e a minha prima, minhas primas, a gente no Natal fazia cartãozinho de Natal e ia vender na rua. E aí quando as minhas primas estavam viajando, isso no interior, na casa da minha avó, e quando a gente brincava de vender. A gente brincava que a gente tinha um hotel, então a gente ia pra... Sempre teve isso, comércio, né? Envolvido nas brincadeiras. Mas a família de vocês vem do comércio? Não. Que coisa. E as suas primas também têm comércio hoje? Não. Só você? Só. Que coisa, porque elas poderiam ter... Sim. O empreendedorismo poderia ter crescido ali dentro delas, né? Não cresceu. E, na verdade, a minha prima, uma delas, né, ela é dentista também, meu tio era dentista, então ela tem a clínica do pai dela, que ele construiu. Ela então, seguiu não deixa de ser um negócio. Claro, tem que administrar a clínica, sabemos bem que não é só ir lá cuidar dos dentes, Exatamente, né? Exatamente. Mas, assim, sempre teve isso muito, muito vivo, de eu comprar e vender, então sempre gostei. Tá contando isso, tô lembrando dessas crianças que a gente vê nos Estados Unidos, que vendem a limonada na rua. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia, quando as minhas primas não estavam, eu ia na papelaria no centro, São Lourenço é bem pequenininho. Eu ia andando até a papelaria do centro da cidade, minha avó morava mais no bairro, comprava, final de julho, última semana das férias, eu comprava lápis, caderno, borracha, montava uma barraca na garagem da casa dela e aí eu vendia por mais caro para quem estava passando na rua. Então, assim, tinha muito isso do adolescente vendendo limonada nos Estados Unidos. Eu gostava disso. Que a gente não tem isso aqui, eu acho que cada vez menos, um pouco por segurança também. Quem é que mais abre a garagem e deixa o filho ali vendendo limonada, né? Não tem, exato. Infelizmente não tem isso. E perdeu um pouco, né? Porque eu vejo que às vezes eles estão numa bolha que tudo é tão fácil, tudo é tão rápido, que ninguém sai mais para ir comprar uma borracha. É no Mercado Livre ou ali. E aí isso está se perdendo um pouco, né? É uma pena, mas é uma pena, assim. Vou tentar ver se nas férias os meus vendem alguma coisa. Vamos ver se eu consigo. Eu acho super bacana. Na escola das crianças eles têm feira de empreendedorismo. E a Manuela, minha filha, a Manuela tem isso de mim. Essa inquietude, ela quer vender. Eu lembro no dia da inauguração, mãe, eu já vendi tantos sapatos. Se ela comprar tantos, eu posso dar desconto, não sei o quê. Já pensando em como fazer a cliente levar mais, uma cabecinha. A Manuela vendeu mais de 3 mil reais naquele dia. Ela tem quantos 10 anos? Ela vendeu mais de 3 mil reais, ela sozinha. Sozinha. Né? E aí você incentiva, assim, você deu uma comissãozinha pra ela? Ela mereceu, né? Esse dia, buscava no estoque e voltava. A gente incentiva muito as crianças, eles investem o dinheirinho deles, né? Aí, assim, depois da última conversa que a gente teve, a Manuela tem um dinheiro guardado, ela foi comprar um brinquedo e não tinha juros no parcelamento. Eu falei assim, nossa, eu vou fazer a tabela da lupa e vou falar. E aí, assim, a Manuela a gente parcelou sem juros e o dinheiro dela que estava aplicado está rendendo. Você faz esse comparativo, o quanto está rendendo e o quanto ela teria perdido se ela tivesse pago à vista, entendeu? Porque ela ainda é muito pequena, ela fica preocupada, ela fica assim, mãe, será que eu não vou... Porque eu dou dinheiro toda semana para eles controlarem o dinheiro, a comida na cantina. Você dá em dinheiro? Dou em dinheiro. E aí ela fica, mãe, será? E agora? E se eu não conseguir juntar a parcela do mês? Eu falei, filha, calma, então, porque você tem primeiro é a parcela do... já tinha o dinheiro para comprar, essa que é a cabeça. Exatamente. E aí ela não quer mexer, ela tá vendo crescer, né? Exatamente, ela não quer mexer. E eu falei, filha, calma. Então, assim,
foi muito legal. Então eu continuo colocando incentivo isso nas crianças. Sim. E você pode abrir, ela tem a conta no banco? A Manu tem. Qual banco? No Inter. Ah, você fez abaixo da sua, assim, né? Sim, aí foi meu marido que fez, Sim. ele que fez. O Inter tem, o C6 tem, a C6 Yellow, que é pra criança. E uma que eu gosto muito, os meus não tem, tá? Porque eu descobri depois que eu já tinha aberto a deles, também é no Inter. Mas tem a do Bradesco, é Next Joy. E o aplicativo tem até uns videozinhos de educação financeira com o Mickey, com o Pato Donald e tal. Então eu acho que é uma coisa bem mais infantil, não é de adolescente não, é bem de criança pequena mesmo. E que desde pequenininho eles vão começar já a entender o que acontece com o dinheiro. Achei bem interessante. É muito importante isso, muito. Né? É muito importante. Eu tenho uma amiga que é a menina dela um pouquinho maior, acho que tem a idade do seu mais velho tem 13. Então, exatamente 13. Ela dá a mesada pra ele e fala, olha, eu te dou, mas você tem uma obrigação, escolher uma ação por mês pra comprar. Que legal. E aí ele começa tá bom, mas o que é uma ação? Daí foi entender o que era uma ação, como é que faz, entender que é para longo prazo e que ele não vai mexer agora. E assustar assim que algumas vezes ele tava com menos dinheiro do que ele tinha posto, mas que é isso mesmo, é para longo prazo, e que lá na frente ele vai colher os louros e tal. E aí o resto do dinheiro ele faz como ele quiser. Mas eu achei interessante também, porque o mundo da Bolsa de Valores é uma incógnita para a maioria das pessoas, Sim. né? Então, começar com ele desde pequenininho, é uma menina que ela tem, começar com ela escolhendo a ação todo mês. É super importante. Super legal. E aí ela tá curtindo, então, a tabelinha. Tá curtindo, tá toda empolgada. E é esse raciocínio agora que ela vai pensar. Tem o dinheiro? Tem desconto à vista? Não, então pra que eu vou tirar meu dinheiro se ele tá trabalhando pra mim? E foi o que eu tava conversando com ela. Eu falei, filha, assim, a gente... Claro que existem ocasiões, um investimento maior, que você não vai ter o dinheiro 100% lá e você precisa parcelar. Mas a conversa com ela foi essa mesmo, assim, que ela põe o dinheiro dela para trabalhar para ela. E que o ideal é que a gente parcele quando a gente tem o dinheiro guardado. Sim, que a gente tem uma vantagem em parcelar. O que a gente não compraria? Eu digo assim, que eu acho que o que é aceitável a gente não comprar à vista, talvez o primeiro carro, Sim. porque... eu fico pensando, né? Nem tudo é só sobre economia, o quanto você vai ganhar. Você tá ali tomando ônibus, pegando chuva, demorando não sei quantas horas para chegar no trabalho, você financiar o seu primeiro carro, ter conforto, poder chegar mais rápido no trabalho, Sim. descansado, compensa qualquer 2 carros que você vai pagar no final. Agora, a partir do primeiro, talvez tentar que pelo menos você junte, aí dá o seu de entrada e pague pouquinho, aí tudo bem. E imóvel, porque são poucas as pessoas no mundo, né? No mundo não, mas no Brasil, que tem condições de comprar Sim. um imóvel à vista. Então isso realmente eu acho que é entender qual é o melhor momento, entender os juros, entender qual é a parcela que cabe, não só pensando assim, tá bom, eu ganho 2.000, eu posso, não. E entender como adiantar as parcelas. Exatamente, também. Porque diminui, eu tenho clientes que diminuem de 30 anos para 8, 5. O nosso primeiro apartamento a gente comprou em 36 e pagou em 8 anos. Olha aí. Então... E não é uma maravilha, e dá um ódio, porque quando você vê o quanto você paga para tirar uma parcela, você fala, todo esse resto é juros, não dá um ódio. Dá. Aí você se incentiva, né? Mas tem gente que nem busca essa informação, né? Meio que se conforma Sim. que vai pagar por 36 anos e tudo bem. Mas eu não vou abrir mão de uma pizza de final de semana e tal. E tudo bem também, escolhas, né? Mas o quanto isso livraria de dinheiro para ele perdido, né? Exatamente. É entender sobre isso. E o resto é sobre comprar quando já tem. Né, um telefone é mais caro um pouco, sim, mas espera um pouquinho, né? Exato. Porque a gente consegue boas negociações à vista, né? Com você certeza. É comerciante, aí você já sabe. Exato. E aí, então, ela que te convidou pra... E aí ela me convidou. Então, como ela sabia dessa inquietude minha, que eu sempre gostei, e ela ficou... Vocês falavam sobre negócios? Eu comentava sobre os meus negócios com ela na época que tava, né? Que a gente tava pensando em mudar. Então, ela sempre soube um pouco. E aí, em maio, ela começou, Carol, vamos... Eu falei, Gisele, não tem como, eu tô saindo de Santo André, você tá querendo me trazer de volta, não dá. Aí ela ficou maio, ficou junho, ficou julho. Quando foi julho, ela falou assim, é a última vez que eu vou te perguntar. Porque eu não quero te encher o saco, não porque eu não quero que seja você. Porque eu quero que você entre comigo. Ela falou assim, eu já assinei, agora você só precisa vir.
Eu falei, Gisele, como assim? Então o combinado, eu aceitei, né? Não consegui, assim, veio a oportunidade. As outras vezes que ela tinha te convidado, ficou uma inquietude de que você deveria ir? Ficou, sempre ficou. Mas eu ficava naquela, falei assim, gente, como? Eu tô saindo, como é que eu volto? Né? E aí tenho a responsabilidade com os pacientes lá, com os meus filhos. Então quando a Gi me chamou, eu falei pra ela, eu falei assim, Gi... Você mesma também, exato, é autocuidado. Exato. E eu não queria falhar com ela. E aí eu falei pra ela, eu falei, Gi, beleza, eu vou aceitar, mas tem 2 condições. A primeira, eu preciso fazer o máximo possível à distância. Hoje a loja ainda é muito nova, então eu venho mais pra cá e vou continuar vindo, precisa. Então, contabilidade é lá, eu acabei ficando com a parte administrativa. Inaugurou quando novembro, mesmo? Novembro. Finalzinho de novembro, dia 30. E aí, eu falei assim, então, que eu fique com a parte que eu consiga fazer remoto, né? E você faz o administrativo. Isso. E que, se em algum momento o que eu estivesse doando de tempo não fosse suficiente e que ela estivesse ficando sobrecarregada, ela ia falar pra mim e eu sairia sem abalar a amizade, e que se eu visse que realmente estava demais, eu também sairia, porque eu acho que quando a gente entra... portas abertas para conversas exato, sinceras, né? Na verdade, acho que todo negócio precisa de conversa sincera. Então, se você todo entra relacionamento, você não tem conversas sinceras de dinheiro e de exaustão e de tudo com seu marido? Exatamente. Então, tem tudo que está acordado antes. Às vezes, as pessoas falavam, ai, mas vai estragar a amizade, vocês vão fazer um negócio, depois não dá certo, vai estragar a amizade. Eu acho que estraga a amizade quando você não prevê os problemas. Claro que vai ter problema que a gente não imagina. Claro. Né? Mas assim, a gente prevê quais são os principais que podem acontecer, conversa sobre antes, como a gente é um plano de negócios também, né? Então, olha, se ficar pesado demais pra mim e eu sair, como é que você vai ficar com a loja sozinha? Exatamente. Você já tem uma pessoa pra ficar no meu lugar quando eu sair? E se o inverso? E se você ficar exaurida ou acontecer qualquer outra coisa? E não é só sobre exaustão, né? Sobre, olha, achei que era isso que eu queria e não é como eu... É como foi com a medicina comigo, exato, né? Sempre quis... com a administração, tipo, ó, não é bem isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, você pesar e tomar a decisão que faz sentido. E aí eu entrei. E você tá amando? Tô adorando, é desafiador, porque os negócios que eu tive foi online, né? Então, assim, eu nunca tive ali no varejo, no dia a dia, fora as brincadeiras de criança, né? Então é muito desafiador. Sim, porque você tem um custo fixo ali. Exato. Também, né? É um custo fixo alto, funcionário, o lugar, a loja, exatamente, comprar a coleção nova, é um investimento inicial grande, não é só a borrachinha e o caderno dessa vez, né? Exatamente. E quando sobrava uma borrachinha e um caderno, você fazia promoção lá atrás? Nunca sobrou. Aí tava cobrando barato demais, então, né? Tava cobrando barato demais. Eu acho que os vizinhos, amigos da avó, resolviam dar uma força. Porque daí era uma coisa que você já ia se acostumando aos poucos, né? Com a parte que não é tão bonita do empreendedorismo, sim, que são os desafios de venda, as sazonalidades, sim, né? E a gente precisa pensar nessas promoções também, né? E assim, a primeira vez que a gente foi colocar uma promoção, bateu aquele negócio, né? Mas a gente não vai ter lucro, como é que foi? E aí entra aquela questão de você pensar no valor daquele dinheiro parado, né? Às vezes vale a pena você não ter lucro e fazer uma promoção, mas colocar o dinheiro para girar, porque tem uma outra coleção para chegar. E você vai tirar comprando uma coleção nova, ele pode vir a dar lucro, exatamente, né? Dinheiro perdido é sempre dinheiro perdido, exatamente, Carol. Então, ou é parado na mercadoria, que depois aquilo também, até o outro verão demora muito. Exatamente. E dinheiro parado também e dinheiro tirado da aplicação para cobrir alguma coisa, para comprar coleção nova, por exemplo, também é dinheiro perdido. Exatamente. Então é só escolher da onde é o menor impacto. Sim. Né? Mas é uma dorzinha ali de que, uma sensação de que, compramos demais, compramos de menos, mas tudo isso acho que vocês vão... E a gente estava ciente que isso aconteceria, né? Porque a gente precisa entender, é uma franquia, é muito grande, então eles fazem, a linha de produto ela é muito grande, porque ela vai atender desde o norte ao sul. E eu não tô falando, e não só sapato, né? Tem bolsa e tem carteira, carteira, tudo. Sim, porta-cartão. Então, o tipo, a variedade de produto ela é muito alta. Então, até a gente acertar qual que é o gosto da região ali, né? Mas a franquia te ajuda também, né? Ajuda, mas a gente percebe, nós aqui em São Paulo, nosso grande São Paulo, né? Somos 1, 2, 3, quase 5 lojas.
E a gente percebe que o comportamento dessas 5 é muito distante das outras. Das de São Paulo, por exemplo? Exatamente. Não. Eu, aqui no ABC, e as de São Paulo, elas são muito diferentes das outras lojas da franquia. Né? A franquia vem de São José do Rio Preto. Mesmo de São José do Rio Preto tem uma diferença. Então, assim, nós estamos aprendendo, junto com a franquia, a entender qual é o perfil do consumidor, paulista. né? Exato. Aí eu falo, Paulo, coloco todo mundo, né? O paulista, todos juntos no mesmo balaio. Então, a gente está aprendendo. Então, a gente sabia que quando a gente comprou a franquia, também as outras se preparou financeiramente para isso. E conta um pouquinho, Carol, e como que você faz para se preparar financeiramente? Você normalmente sempre guarda, ou você nesses momentos assim, bom, então eu tenho este foco, eu vou abrir mão de outras coisas e guardar mais, e aquele primeiro dinheiro que você guardava segue sendo guardado para sua aposentadoria em Portugal? O dinheiro da aposentadoria em Portugal não existe. Ainda? Não. Ele existe, mas ele não... sim, mentalmente, para você não mexer. Mentalmente ele não existe. Maravilha. Ele só vai passar a existir quando chegar o momento, o objetivo... A hora do usufruto. Exatamente. Então a gente guarda, meu marido é muito mais organizado que eu nesse sentido, né? Então assim, o Alexandre, eu acabo acompanhando os passos dele ali. Então a gente guarda aquele que é a fatia da aposentadoria. Exatamente. E a gente guarda com objetivos também. Então, eu quero comprar um carro, começo a me programar antes. Ou eu quero fazer uma viagem, a gente começa a se programar antes, né? Carimbos então a gente guarda no dinheiro, você tá vendo como é isso? Eu sempre falo. Tem uma frase que eu gosto muito que é: dinheiro sem nome some. Eu acho que até a gente conversou sobre isso na live. E olha como você, talvez o Alexandre tenha essa clareza, mas instintivamente vocês fazem isso. Então, o da aposentadoria é da aposentadoria, ele não sai para outra meta. Sim. Ele tem este carimbo, ele é a aposentadoria, nem existe na sua mente, não importa nem quanto tem lá. Exato. Deixa pra lá, que é o jeito certo, porque senão você corrompe qualquer coisa que parecer mais importante no momento, e pode parecer mais importante porque você tá de TPM, pode parecer mais importante porque você tá de mau humor, pode parecer, você põe em risco o seu futuro. Sim, eu não gosto nem de usar a expressão reserva de emergência, né? Não, que todo também. mundo fala. Reserva de tranquilidade. Sim, porque senão qualquer coisa é uma emergência, né? Então, não. Eu falo reserva de tranquilidade, porque é isso que ela te dá, a tranquilidade de que você pode tomar decisões. Sim. Né? Até agora a gente está construindo a casa. E eu não sei se você já construiu, mas assim, é desesperador. Por enquanto a gente mora de aluguel. Por opção mesmo. Eu acho que você pode montar um curso aí, viu, para engenheiro, porque Jesus, como tudo foge, assim, não existe, é muito difícil eu sempre digo quando alguém chega pra mim, Lu, na consultoria, né, quero ajuda pra me programar pra construir, eu sempre peço pra colocar 30% a mais. Você acha que eu tô errada? Nossa, passou 65%. Mas o que você acha Desesperado. Eu acho que foi a pandemia. Se a gente vocês foram mudando de gosto, porque eu também, na época que eu era arquiteta, que eu sou arquiteta de formação, também assim, olha, eu quero gastar tanto, e depois não. Este investimento não, eu quero 3 vezes o preço. Não, agora a gente tá no contrário, a gente tá trocando o revestimento dos sonhos pelo mais... A gente teve a pandemia, porque a gente começou a construir na fase de pandemia, então as coisas aumentaram muito, e a gente teve um problema com o engenheiro que fez o estrutural, né? Então assim, a gente acabou gastando muito mais dinheiro no estrutural do que deveria, né? É uma fase inicial mesmo, exatamente, né? Então isso passou bastante. E aí, o dinheiro... 65% é muita coisa. É muita coisa. A gente tá assim, e o dinheiro, essa reserva de tranquilidade, ele não existe, né? Até o engenheiro, a gente tava conversando, mas vocês não têm nenhum dinheiro guardado? Eu falei assim, para isso, não. Exato. O dinheiro disso aqui já está definido. Vamos repetir, porque eu vou fazer um recorte disso aqui depois. O dinheiro da reserva de tranquilidade não existe para outras metas. Sim, exatamente. Se a casa caísse, talvez você mexesse na reserva de tranquilidade. Exatamente. Mas o resto tem que sair de outro lugar, senão você se compromete. Exato. E aí fica sem fim, ainda mais uma casa com... Você falou, aqui esse revestimento, aquilo ali. Se você se encanta e olha o dinheiro e fala assim, eu tenho dinheiro, você vai querer a cuba principal, você vai querer o fogão. E às vezes... Isso que eu digo, Carol, às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas você vai fazer eu abrir mão de tudo. Não é sobre isso a conversa, é sobre poder ter as coisas até onde o seu braço alcança, porque também o seu braço alcança num lugar, o meu em outro, o da pessoa que ganha um salário mínimo em outro. Então entender qual é o seu
né, o tamanho do seu braço, e entender que você não pode colocar em risco o resto, porque você tem sua reserva de tranquilidade. Um carro quebrou, é na sua vida fundamental ter um carro. Por quê? Porque você vem de Bragança, porque você volta para Bragança, porque você vai e volta, porque leva filho na escola e tudo mais. A sua vida não existiria sem o carro. O carro dá um PT. Até sair o dinheiro do seguro, você pode ir lá na loja e não atrapalhar a sua vida. Exato. Então é sobre isso. Se você usa o dinheiro da reserva de tranquilidade para a pia nova, a cuba nova, a hora que acontece uma emergência, você não tem. Exatamente. Entendeu? Então isso que as pessoas não entendem. Elas guardam, mas de uma forma que muito rapidamente elas conseguem acessar. Então às vezes eu tento que elas coloquem em outro banco, porque daí até que vai para um outro aplicativo, que está no outro celular em casa, e baixa e faz um Pix para a conta que ela usa, aí ela já desistiu de usar. Sim. Tem mais tempo para pensar, né? Mas será que precisa mesmo? E mesmo assim, às vezes dá errado. Porque tem gente que pega mesmo. Meu dinheiro mesmo, dinheiro é dinheiro e pronto, acabou. Então é essa chave de mentalidade que tem que mudar, de que é reserva. É reserva. Reserva para uma dor de barriga, reserva para, né? A cuba nova pode existir? Sim. Como ela vai existir? Aí... abrir mão do jantar fora, abrir mão de alguma outra coisa. Exatamente. Espera um pouquinho mais. Exatamente. Então, assim, algumas coisas em casa a gente vai esperar um pouquinho mais. E um paisagismo. Eu não dependo de um paisagismo para mudar. E eu posso fazer em outro momento. Então, são coisas que a gente vai ajustando. Pagou essa primeira leva, a gente começa de novo. Eu também acho que quando você muda para uma casa, é até gostoso que você vai fazendo uma conquista de cada vez, entendeu? Porque às vezes nunca mudei para uma casa assim, tipo, prontinha, né? Como tô dizendo, eu sempre morei de aluguel, é conceitual da nossa família. Para nós vale a pena o dinheiro estar investido e a gente morar de aluguel por enquanto, né? E o Pedro pode trabalhar em qualquer hospital, se o negócio começa a ficar muito longe, tipo Einstein todo dia, eu tenho que mudar, né? Senão ele não consegue nem dormir. Então a gente tem essas preocupações. Mas eu fico vendo essas pessoas que pegam a chave e entram e a casa tem até flores no vaso e quadros na parede. Almofadinha no sofá. Né? Sabe, toalhinha no lavabo, me dá uma sensação de que ela não vai sentindo a casa e curtindo cada gostosura. Então muda do jeito que tá. Lógico, tem que ter pia, tem que ter privada, tem que ter certas coisas. Conforto, né? Precisa. Cortina. Vamos ver o quanto realmente bate de sol, se você quer uma cortina mais grossa ou não. E aí, aos pouquinhos, isso vai conquistando cada coisinha mais gostosa, Exato. Né? Porque você muda para uma casa, ela vai virando lar aos pouquinhos. Exato! Acho que você traduziu em palavras. Exatamente. Meu Deus, Carol, não acredito que a gente já tá chegando. Estamos chegando. Mas peraí, a gente falou tanto que eu perdi uma parte. Então, financeiramente, o Alexandre é o que cuida mais disso. Sim. Vocês carimbam o dinheiro, você acha que esse é o segredo de vocês conseguirem realizar tantas coisas? Sim. Mesmo que o da família, eu guardo também, o Alexandre guarda, que ele gosta mais, ele investe. Para vocês o dinheiro é nosso. É nosso. Mas mesmo o meu, pro consultório, como você falou, né, para eu poder mandar fazer os móveis, ele tem o carimbinho dele, ele tem a... Esse você acha que é o segredo aí de vocês terem conseguido? Que legal. Porque daí a gente falou de criança, falou do cartão de cuidado. Né? Mulheres conversando, exatamente. Né? Carol, mas estamos chegando aqui, infelizmente, aqui no final, porque eu adoraria conversar, aprender com você aí mais sobre tudo que você fez aí, suas conquistas. E aí eu vou fazer duas coisas. Eu vou parar para te dar um presente, mas quero te fazer uma pergunta que eu faço aqui em todo podcast, que é o seguinte, todo carona. Assim como esse carro precisa de uma chave para a gente poder dar essas voltinhas aqui, conversar, assim como eu precisei que uma chave virasse lá atrás para eu olhar para o meu dinheiro de uma forma mais atenta, mais sábia, que chave você deixaria aí para quem está nos assistindo, para quem chegou aqui até o final, que chave você deixaria de vida para essas pessoas que você carrega aí na sua vida? Eu acho que assim, o que tem muito a ver com a minha vida é que assim, se você acredita numa coisa, se programa para ela e faz. Sempre vai ter alguém falando, você é louco, essa transição de carreira foi o que eu ouvi muito. Imagina, você é louca, não vai dar certo. Então assim, se programa e vai. Vai porque você não dê ouvidos a quem não está vivendo o que você vive. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Muito bom. E sempre ouvir também alguns conselhos interessantes. É importante para você ponderar.
às vezes a gente não tá olhando aquele lado da moeda, né, Carol? Exatamente. Mas isso. Pondera para fazer parte da sua decisão. Mas não desista porque alguém falou que você é louco. E pra né? você se planejar melhor, né? Não pra você desistir. Exatamente. Carol, cadê onde que eu botei o seu... Aqui, seu presente. Muito feliz que eu fico, então tem aqui uma lembrancinha pra você Muito do carro obrigado. financeiro. Que legal. Vamos ver. Pode abrir. Ai, que pena que passa tão Presente rápido, é muito né? legal. Já passa tão rápido, já falamos de tudo. Nem percebi que a gente já estava chegando. Muito rápido. Eu quero ir mais às quintas-feiras. E aí, quando você vem às quintas-feiras, você vai na loja? Eu vou sempre na loja. Hoje eu já tô com um pouquinho paciente aqui, eu já não pego mais. Então, antes da loja abrir, eu vou pro consultório. Aí eu vou pra loja, a hora que a loja fecha, eu volto, atendo os demais. Ai, que lindo! É um mini planner financeiro pra você anotar suas organizações aí, seus carimbinhos. Importantíssimo. Agora. Eu sou muito do manual, né? Então, eu também. Eu tenho as minhas planilhas em Excel, cheia de filtros, eu gosto de número. Mas eu acho que isso aqui o Excel, eu acho que ele te traz uma resposta, assim, ele te traz uma clareza de cenários, assim, de uma vez. Porque se daí você anota uma coisa numa folhinha, outra em outra. Mas sabe que tem até um estudo mental mesmo, de quando você escreve, parece que a sua mente entende de outra forma do que quando você digita. Então, escrever nossos planos, escrever onde a gente quer chegar, quanto a gente quer juntar. Com certeza. E olhar o caminho ali. Com certeza, muito lindo. Ah, Carol, obrigada. Então é isso, que delícia. Muito obrigada. E aí, nos vemos em breve. Quinta-feira. Você me visita. Eu vou lá tomar um café com você, por favor. Valentina. Tá bom? Vá sim. Tchau, Lupa. Obrigada. Beijo. Adorei. Você volta hoje para Bragança, não? Volto hoje. Então, boa viagem para você e até a próxima. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. E esse foi mais um Carona Financeira. Vejo você no próximo.